Paz do Senhor, irmãos. Bênção. Glória a Deus. Bênção que o Senhor está movendo no nosso meio. As gotas das chuvas já estão aí. Quem está ligado, vai ouvir o que o Senhor tem trago no nosso meio, amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por podermos estar reunidos aqui em Teu nome, glorificando, adorando, exaltando aquele que está acima de todos. Nós clamamos a misericórdia do Senhor, ó Pai, para que o Teu Espírito venha continuar falando ao nosso coração. Deus, que a Tua palavra se revele a nós e mude a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre uma fração da mordomia cristã. Mesmo porque o tempo está bem avançado já, né? A gente não fala muito sobre esse tema, e é essencial para a vida da igreja. A gente vai discorrer um pouco sobre isso, e entender a importância dele na vida do cristão, na vida de todos nós, né? E vamos começar com uma passagem de Mateus 13, 11. Alguns versículos nós vamos projetar ali de imediato para ficar mais rápido. Diz assim: ao que ele respondeu, porque a vós outros foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Antes da gente entrar nesse tema, queria que a igreja estivesse atenta a uma coisa. Nem tudo que nós aprendemos e nem tudo que está disponível na palavra do Senhor, nos ensinos, nos princípios de Deus para nós entendemos. Essas palavras de Jesus revelam isso para nós. Algumas coisas são como mistérios que se aparecem para nós, porém nós não entendemos, e principalmente para o mundo. E quando nós não entendemos, quando não nos é revelado, nós não cremos. Quando nós não cremos, não há obediência. É muito importante que nós entendamos isso, meus irmãos, porque nem sempre nós estamos conseguindo entender a mensagem do Senhor para nós. Consequentemente, nós não cremos e, consequentemente, nós não obedecemos. Algo que, às vezes, é de suma importância para a sua vida, para a sua família, para o propósito de Deus em nós. Então, nós devemos buscar, clamar ao Senhor pela revelação da palavra, que vai gerar a fé, a obediência e a transformação da nossa vida. Mordomia cristã, do latim majordomus, significa administrador, administração, gerência. O mordomo é aquele que administra os recursos de outra pessoa. Ou seja, não é de sua posse, é da posse de outro. Hoje em dia, quem tem algum tipo de investimento seria como se fosse um assessor financeiro, um assessor de investimentos. Você coloca o seu dinheiro, os seus recursos num banco e tem uma pessoa que é responsável por aqueles recursos. O gerente da conta, ou, como eu disse, esse assessor, ele vai direcionar os seus investimentos. E o mordomo, que a gente conhece, né,
da história, de filmes, de séries, de novelas, né? A figura tradicional, aquela pessoa bem apresentada que cuida de uma casa, que cuida de uma fazenda, administra os recursos, administra tudo o que há de necessário para a provisão da pessoa a qual lhe contratou e do local. A nossa história com a mordomia começa em Gênesis 2,15, onde o Senhor, o dono de tudo aquilo que Ele criou, né, Ele coloca alguém para cuidar da criação. Quem que o Senhor colocou para cuidar da criação? O homem, né? Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Nesse ponto, a nossa história como homens, né, começa, e nós somos incumbidos de cuidar daquilo que Deus criou. E o que Deus criou? Em Gênesis diz, esclarece toda a história, e o interessante de Gênesis é que ele diz que o homem deveria proteger, deveria cuidar, mas além disso, ele deveria cultivar, que é diferente. O cultivar é o quê? É fazer desenvolver, é fazer gerar frutos. Então, o homem, ele era responsável pelo jardim do Éden, não apenas pela proteção, pelo cuidado, por zelar, mas por fazer crescer. Então, nós temos que entender que o Senhor, Ele tem algumas expectativas sobre nós, sobre o homem, que muitas vezes a gente ignora. A gente parece que faz de conta que não é com a gente, né? Quando somos realmente esses responsáveis. Adão não poderia simplesmente virar para Deus e falar assim: não, mas eu vou só proteger. Põe outro para desenvolver, para cultivar, e colocar quem, né? Então é interessante isso. Salmos, né? Davi reforça isso, Salmos 8, 3-9. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens. As aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Interessante que aqui Davi diz que o Senhor entregou ao domínio do homem todas as coisas, toda a criação. O que significa que se entregou para o domínio do homem, ele é o responsável. Ele tem que zelar, ele tem que cuidar. Mas nós fomos chamados como homens apenas para cuidar da terra e dos bichinhos? Não, né? Então vamos ver o que mais o Senhor nos incumbiu, o que mais o Senhor nos colocou nas nossas mãos, falando dentro desse tema da mordomia. O Senhor colocou sobre a responsabilidade do homem a vida. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, chama atenção para isso. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Interessante, a vida, ela é criada por Deus, mas Ele nos dá. Ou seja, nós somos responsáveis pela vida que o Senhor coloca em nossas mãos. A nossa vida está sob a nossa responsabilidade. Nós não podemos ser irresponsáveis de tratar a vida de qualquer forma, a nossa e a dos outros. Nós não podemos, ao passo que o Senhor nos dá, por exemplo, filhos, de lidar com a vida dos nossos filhos com irresponsabilidade.
Porque nós somos responsáveis por uma vida, quando o Senhor faz com que geremos filhos. Então nós devemos cuidar, porque a vida não é nossa, é dele. Porque ele criou, ele pode tirar de nós, mas enquanto está sobre a nossa responsabilidade, nós somos mordomos, nós somos administradores, nós somos cuidadores. Nós também somos responsáveis dentro desse tema da mordomia, quanto ao nosso corpo. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. É um outro ponto bem interessante, porque há uma separação entre a vida e o corpo. Muitas vezes nós preservamos a nossa vida, a gente não quer de forma alguma que aconteça um acidente conosco, como a pastora deu testemunho aqui, e nos seja tirada essa vida. Mas e o corpo? E a sua saúde? Tanto a sua saúde física, quanto a sua saúde mental, quanto a sua saúde espiritual, que colaboram para a manutenção dessa vida. É importante que nós entendamos que o Senhor, Ele é dono do nosso corpo, como diz Paulo aos Coríntios. Vocês não são de vocês mesmos. E tem gente que acha que é dono do próprio corpo. Não vou usar um termo comum aqui para não criar confusão. Nós também temos um outro tipo de mordomia, que é a mordomia do tempo, que em Efésios 5, 15 a 16, nos chama atenção para isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é remir o tempo? Remir o tempo, irmãos, é tratar o tempo com responsabilidade. É você usar o seu tempo de forma útil, de forma que alcance um propósito determinado, de forma que você não seja irreverente com o precioso tempo que você tem sobre essa terra, porque ele é limitado. Apesar de nós acharmos que nós somos seres imortais, tem uma notícia dura para você que ainda não descobriu isso. Uma hora ou outra, o contadorzinho ali vai zerar. Então, Paulo chama atenção à igreja de Éfeso que nós temos que ter sabedoria na gestão desse tempo, já que ele é limitado. Os nossos dias estão contados, o Senhor determinou os seus dias. Não adianta você achar que, por motivo qualquer, o Senhor ele vai adicionar uma hora a mais só porque você está querendo, porque o propósito de Deus irá cumprir na sua vida dentro do tempo determinado. Nós temos um outro tipo, que são dos talentos, que está em Mateus 25, 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. O Senhor, Ele tem o prazer em entregar dons, talentos e habilidades nas nossas mãos, porque nós somos seres inteligentes. Nem todos são muito inteligentes, mas nós somos. Não estou brincando não, está escrito aqui, vocês perceberam? Aqui, ó, a cada um de acordo com a sua capacidade. É a palavra que está falando. A gente acha que a gente é o top da inteligência, mas, meu irmão, a própria palavra do Senhor está dizendo, nós somos limitados, pelo menos alguns de nós. Então nós temos que ter essa sensibilidade de que o Senhor realmente deposita em nós uma expectativa, mas não é nada além do que Ele te conhece. O Senhor, Ele sabe da sua ousadia, Ele sabe da sua capacidade, mas Ele conhece também a sua limitação. E Ele vai entregar na sua mão ferramentas que comumente nós dizemos na igreja dons, mas também habilidades naturais, para que você faça bom uso delas. E não para que você use,
como para o seu próprio benefício. Porque nós geralmente pegamos aquilo ali que Deus nos dá e fazemos o que com aquilo? Não, então, peraí, o que eu posso ganhar com isso? Qual que é a vantagem que eu vou ter? Né? Eu sou inteligente, sou muito esperto, né? Mas, depois você lê Mateus 25 direitinho, que você vai ver o que vai acontecer. Quando Deus coloca nas nossas mãos responsabilidades, acontece como o Homem-Aranha, né? Grandes responsabilidades. Nós temos também a mordomia do serviço. Colossenses 3, 23 a 24, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, e eu quero marcar essa palavra aqui, coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E já pegando o gancho do serviço, a gente vai para 1 Pedro 4,10. Servir a quem? Uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros ou cuidadores, administradores da multiforme graça de Deus. A graça é de quem? De Deus, mas quem administra aos outros somos nós, através dos dons, através do serviço, através da nossa responsabilidade uns para com os outros. E quando nós estamos servindo uns aos outros, meus irmãos, nós não estamos fazendo para nós mesmos, nem para a pastora Gláucia, nem para os pastores dessa igreja, nem para a Igreja Batista Peniel Shaddai, nós estamos fazendo para o Senhor. Porque o Senhor é quem nos dá essa condição, essa habilidade, essa capacidade. O Senhor nos dá o tempo, o Senhor nos deu esse corpo, né? Nem todos esbeltos, mas o Senhor, Ele nos deu todas essas coisas, assim como a nossa vida, para que nós entendamos que existe algo a ser feito com isso. Existe uma responsabilidade com tudo isso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E o qual vai ser o foco nosso nessa noite? O Senhor também imbui de responsabilidade o homem sobre os recursos. O Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E Paulo aos Coríntios diz: porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, para que te glorias, como se não o houveras recebido? O que nós temos recebido é do Senhor. Nós não temos nada nessa terra. Nós viemos nus e vamos retornar nus. Nós não temos nada. Os recursos estão sendo investidos por Deus em nós com uma razão. Mas e se a gente não faz bem? O que pode acontecer, Felipe? Hebreus 4, versículo 13, diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha que legal. Já pensou? Mas Deus é um chefe bonzinho, Ele não vai cobrar. Imagina, mas Deus não é amor? Imagina. Vamos chegar lá e falei: qual é, Deus? Toca aqui. Sabe aquele negócio que o Senhor deixou comigo? Então, deu ruim. Gastei tudo, torrei. Você acha que Deus é assim? Aquele Deus legal? Tem uma bandana amarrada na cabeça? Então, vamos ver, né? Os primeiros exemplos de mordomia que nós temos na Bíblia, e mais marcantes, são de Gênesis 15, 2, que fala da mordomia realizada por Eliezer, que era mordomo de Abraão, né? Podemos pular essa parte. E de José, que foi mordomo de Potifar. E aí, além da passagem que relata todo o trabalho deles, principalmente de José,
O trabalho desses mordomos era gerenciar riquezas. Vocês têm noção do tamanho da riqueza de Abraão? Era muita coisa. Era muita coisa. Apesar de que quando ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, a gente não tem como precisar, mas a partir dos relatos bíblicos você vai vendo que o Senhor ele vai prosperando, vai crescendo e vai virando aquele monte de bicho, aquele monte de coisa, pessoas e gerentes, coordenadores, supervisores, que é a coisa, mas Eliezer era o responsável, ele era o mordomo, a ponto de Abraão falar: Senhor, o Senhor não vai me dar descendência, porque o único que eu tenho aqui é Eliezer, o Damasceno. Então, ou seja, a preocupação de Abraão naquele momento era que tinha muita coisa, ele estava deixando um legado, mas ele estava deixando para uma pessoa que não era semente sua, não era seu filho, né? E é onde Deus desenvolve ali, né? Você sabe, rolou uma parada lá e veio Isaac. José também não administrava pouca coisa, porque Potifar ele era responsável por uma das terras mais prósperas e dominantes da época, que era o Egito, né? E aí José, ele vai, se destaca, e ele é colocado como mordomo, como governador do Egito. Então, nós temos esse exemplo na Bíblia de pessoas que faziam essa gestão. Inclusive, sabemos que José, ele dominava sobre tudo, até sobre a alimentação de Potifar. Olha que interessante. Até o que ele comia passava por José pela análise, pela crítica, né? A mulher não passava, definitivamente. Agora, 2 Coríntios 9, versículos 10 e 11, nos chama atenção para algo bem interessante. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, está certo? Também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir responder. Quem que provê os recursos? O Senhor, ele provê todo o recurso, a semente e o pão. Por que tem diferença? Para que serve semente? Tem alguém do agronegócio aqui? Agora está em alta também os agricultores familiares, né? Muito importante a agricultura familiar. Mas a semente, irmãos, ela serve para quê? Ela serve para ser plantada, né? Parece simples, mas vai tentar fazer para você ver. A Raquel tem uma hortinha lá em casa que a gente está mudando de culturas em culturas para ver qual que dá certo. Porque o bichinho precisa de sol, de sombra, de água, né? Então, é um negócio complexo, né? Não é simples, não. E tem a questão da capacidade, né, amor? Mas a semente, ela serve para plantar. Para que a gente planta uma semente? Para nascer, crescer e frutificar. E o pão? Você planta pão? Para que serve o pão? Para comer, né? Então, ou seja, Paulo está chamando a atenção que Deus nos provê o pão, que é o alimento necessário para o nosso sustento, para que a gente fique de pé, para que a gente tenha força, para que a gente continue a caminhar, para que a gente continue a viver, mas nos dá também semente. A semente, ela tem a sua finalidade. Assim como o pão tem a finalidade de te alimentar, de te sustentar, a semente, ela tem uma finalidade. E se é Deus que provê esses recursos para nós? A semente, a seu tempo, ela vai nascer e vai frutificar, e o pão, para o nosso sustento, para nos manter firmes e fortes na caminhada. O recurso que Ele coloca nas nossas mãos, e aí a gente vai entrar numa área que às vezes o coraçãozinho da gente até palpita. O dinheiro, que é um recurso, para você, ele é algo ruim
ou algo bom? Porque se é Deus que provê a vida, o corpo, o tempo, os recursos e os talentos, como Deus iria colocar em nossas mãos algo ruim para nós gerenciarmos? 1 Timóteo 6:10 diz o seguinte: pois o dinheiro é a raiz de todos os males. Ah, tá. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se do quê? Da fé. E se deram bem? E se atormentaram com muitos sofrimentos. Por vezes nós estamos tentando colocar a culpa dos nossos tormentos e da nossa falta de fé no dinheiro. Mas não é culpa dele. Por incrível que pareça. Porque quando nós não entendemos que aquilo que Deus coloca em nossas mãos é ferramenta, e nós passamos a cuidar, gerenciar e dar o valor errado para essas coisas podem virar um problema na nossa vida. E isso vale para qualquer coisa. Se você colocar a sua vida acima do valor que ela deve ter, está errado. Se você colocar o seu corpo acima do valor que ele deve ter, está errado. Se você colocar o seu tempo acima do valor que ele deve ter, está errado. Se você colocar os seus talentos, dons e habilidades acima do valor que ele deve ter, está errado. E se nós colocarmos o dinheiro acima da prateleira que ele deve estar na nossa vida, também está errado. Porque essas coisas são provisões de Deus para nós cuidarmos, para nós administrarmos. Elas em si não são ruins, mas o que nós fazemos dela pode sim ser ruim. Um bom exemplo disso é um automóvel, que pode nos levar para a faculdade, para o trabalho, para o hospital, para a igreja, fazer compras, uma viagem, mas se usado da forma indevida, sem as manutenções, em alta velocidade, com irresponsabilidade, pode acontecer algo ruim, mas a culpa é do automóvel? A culpa é nossa. E quando nós não sabemos que cada coisa que Deus tem colocado na nossa vida tem sim um valor, mas deve ser dado o valor justo a essas coisas, nós corremos o risco não só de sermos atormentados por sofrimentos, mas de decairmos da nossa fé. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui, e nós às vezes somos enganados por situações que nos levam a não refletir sobre o valor de cada coisa na nossa vida. As coisas que Deus nos dá, os recursos e toda a nossa administração deve sim levar em conta o valor de cada um desses itens, mas nós não devemos nos perder dentro do valor de cada um deles. O que representa o dinheiro para você? Olha que bonitinho esse porquinho. O que representa o dinheiro para você? Os recursos que Deus provê. Amém? Nós aprendemos, né? Quem provê os recursos? Deus. Então o Senhor, Ele nos dá a semente e nos dá o pão. O pão serve para? Beleza. E a semente serve para?
Beleza. Nossa, vocês estão sabendo demais. Porém, nós temos alguns tipos de pessoa, alguns tipos de comportamentos, e aqui a gente não está querendo rotular ninguém, tá, gente? É só exemplo mesmo. Mas a gente tem pessoas que são desprendidas com dinheiro e com algumas coisas. Dizem por aí que é uma pessoa gastadora. Eu não gosto de rótulos, tá, gente? Pessoa que gasta demais. Eu prefiro dizer desprendida. A Luz fala assim, obrigada. A pessoa desprendida, uma pessoa que ela não se apega ao dinheiro, né? E nós temos também o quê? Uma pessoa que é controlada, né? Eu falei, eu não gosto de rótulos, mas dizem por aí que é mão de vaca. Então nós temos perfis de pessoas diferentes. Pode deixar aí o slide? E eu gostaria que a gente usasse apenas como exemplo para a gente enxergar que, por vezes, nós levamos a nossa vida lidando com os recursos e com as coisas que Deus provê a nós, sem refletir do porquê que nós fazemos isso. Porque, por exemplo, vamos refletir sobre uma pessoa desprendida. Por que ela se considera uma pessoa boa? Por que para ela isso é normal? Por que para ela isso é uma coisa boa? Porque ela se sente livre, porque ela entende que o dinheiro não domina ela. Então ela se sente livre. Porque ela pode gastar o dinheiro sem precisar reservar, guardar, porque ela é livre, ela não está presa ao dinheiro. Se ela tivesse que ficar guardando o dinheiro, ela se sentiria presa. Não posso gastar, não posso fazer, não posso realizar. Ao passo que a pessoa que é mais controlada, qual que é o dilema com uma pessoa mais econômica? É porque a liberdade dela pode estar atrelada a ela ter o dinheiro. Porque se eu tenho dinheiro, eu posso gastar na hora que precisar. Então, o nosso cuidado é que, por vezes, nós estamos sendo enganados de uma promessa do mundo de que você pode ser livre pelo dinheiro, podendo gastar ou podendo controlá-lo. E nós somos enganados por essa mensagem, porque a mensagem bíblica que nós conhecemos bem do Senhor, de João 8,36, é que nós somente podemos ser libertos por Cristo. Não existe liberdade em qualquer outra coisa. Se nós estamos tentando encontrar liberdade, podendo ficar livre do dinheiro ou podendo controlá-lo, nós estamos buscando a liberdade na fonte errada. Porque o Senhor, Ele nos faz livres, independente de você ter ou não ter. Porque muitas vezes nós estamos sendo afastados do propósito, da expectativa e da fé, porque nós queremos de alguma forma ter domínio sobre o dinheiro ou pelas coisas que Ele pode nos conceder. E nessa falsa liberdade, nós somos presos e enredados. Mateus 6, 24, diz algo também conhecido por nós. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dificilmente nós veremos na Bíblia a palavra de Deus medindo forças entre o Senhor e qualquer outro senhor que exista. Mesmo porque não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. Porém, nós fazemos do dinheiro um Deus. Por isso que na Bíblia dá nome para ele. Mamon, dinheiro,
poder, riqueza, desejo, porque não é que o Senhor meça força, ou o poder do dinheiro ou de mamão meça força com o nosso Deus. Nós não podemos construir um altar no nosso coração para outro Deus que não seja o único Deus. E quando nós não entendemos o poder que existe neste Deus, Mamon, nós corremos um sério risco de enganar a qual Deus nós devemos servir. E eu te falo uma coisa, o nosso Deus é o único Deus. Ele não está preocupado com Deus Mamon, ele está preocupado com o seu coração. O nosso Deus não mede força com nenhum outro Senhor, com nenhum outro Deus. Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. Ele detém todo o poder. A Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. Mas nós não podemos nos enganar. A palavra está nos chamando a atenção. Não permita que exista um altar no seu coração para qualquer outro Deus que não seja esse único Deus. Mas vocês podem me perguntar, mas Felipe, se eu tenho dinheiro, eu não sou abençoado? Não quer dizer que Deus está avalizando as minhas atitudes? Vamos ler Ageu 1,6, que nós vamos te ajudar a responder essa pergunta. Semeais muito, quem semeia muito tem o quê, gente? Muita semente, né? Tem como você semear muito com pouca semente? Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, ou seja, está passando fome? Não, está comendo. Está comendo, né? Porém, não vos fartais. Bebeis, está passando sede? Está bebendo. Porém, não vos saciais. Vestivos, está andando pelado? Porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, está desempregado? Está recebendo salário. Recebe-o num saco furado ou no saquetel furado, algumas versões. Ou seja, a questão não é a falta de prosperidade. Nós temos que ter cuidado com essa mensagem. Vem para a igreja porque o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar isso, vai te dar aquilo. E aí, o que que isso gera no nosso coração, no coração daqueles que estão assimilando essa mensagem? Se eu sou abençoado, o Senhor está me aprovando. Quando, na verdade, você pode sim ser próspero. Porque Deus colocou na sua mão sementes. Ele vai te pedir conta. Ele não vai tomar. Ele vai pedir conta. Não confundam a mensagem do Evangelho. O Senhor, Ele não vai necessariamente tomar a semente da sua mão. Agora, o que você está fazendo com ela, Ele vai cobrar. E aí, olha que interessante. Lembra que Paulo fala a Timóteo que se atormentam com muitos sofrimentos aqueles que têm amor ao dinheiro? Olha que interessante o que Ageu está falando. Existe uma prosperidade, mas o que há é uma falta de saciedade. Meus irmãos, é só você olhar para o mundo que você vai enxergar tranquilamente o que eu estou falando. Quantas pessoas, a gente até comentou na célula esses dias, que viajam 3, 4, 5 vezes no ano e não está satisfeito. Que compra carro, troca de carro e não está satisfeito. Que anda com roupa da moda e não está satisfeito. Que come do bom e do melhor, mas sempre tem que ir num restaurante diferente. Que bebe uma coisa e bebe outra, e vai bebendo, se aprofundando num lamaçal de bebida insaciável. Porque não há saciedade que nós só temos na verdadeira palavra, no verdadeiro evangelho, no verdadeiro Deus. Quando há entendimento, quando há fé e quando há obediência. Enquanto nós tentarmos nos saciar naquilo que é
semente, naquilo que é recurso, naquilo que Deus está te dando para administrar, nós nunca seremos saciados. Porque a nossa saciedade não pode estar nestas coisas, porque você pode, conforme o profeta Ageu, semear, comer, beber, vestir, receber salário, mas não ser saciado. Então minha pergunta para você é: você se sente saciado em Deus? Porque se nós não nos sentirmos completamente, integralmente saciados em Deus, você pode ter qualquer coisa neste mundo que você não será bem-aventurado, feliz, ou qualquer outra palavra que o mundo queira usar para você. Porque somente no Senhor existe esse estado de satisfação. Somente no Senhor, quando nós nos voltamos para a palavra, Ele está nos chamando a atenção. Cuidado, filhinhos. Cuidado, porque nós estamos sendo enganados por uma falsa liberdade que é muito atrativa. Porque quem não gostaria? Estou rindo que eu estou lembrando que o pastor falou isso, mas no Todo Mundo Odeia o Cristo também ele fala. Quem não gostaria de ter aquele dinheiro no bolso agora? Quem não gostaria de poder fazer aquela viagem deliciosa, postar no Instagram, né? Quem não gostaria de comprar aquela roupa que você tem certeza que você não está lá essas coisas, mas em você ela vai ficar bem. Ela vai, se preciso for, ela vai moldar seu corpo, mas vai ficar bem, porque é aquela roupa, sabe? Porque isso é algo que nos é prometido. É uma mensagem que fica ali, ó, na sua mente, ó, o tempo todo, falando, quando na verdade nós devemos nos atentar para Paulo. Eu não vos canso de vos dizer, porque quando nós estivermos atentos à palavra do Senhor, e essa palavra estiver inculcada na nossa mente, nós entenderemos que a nossa saciedade, a nossa satisfação não está nas coisas deste mundo, mas está no Senhor nosso Deus. Enquanto nós formos alimentados por essa mensagem mentirosa de liberdade falsa, de que nós podemos ser saciados nessas coisas do mundo, nós seremos enganados e estaremos presos, acorrentados, mas o Senhor quer nos fazer livres, e para isso Ele enviou o seu único Filho, para pagar o preço, o único preço, o último preço, um alto preço pela sua vida, pela sua liberdade, já foi pago. Você não precisa pagar nada, você não precisa de cartão de crédito, você não precisa de conta bancária recheada, você não precisa de um carro de luxo, você não precisa de viajar para as Bahamas, você não precisa da melhor roupa. O que nós precisamos é de um evangelho que vai nos transformar, nos salvar e nos conduz à salvação. A salvação eterna, é isso que nós devemos almejar. Tudo que Deus colocar na sua mão deve ser pão para comer na hora certa e semente para você plantar, porque quando nós plantarmos no reino, nós colheremos propósito, nós colheremos graça, nós colheremos vitória, nós colheremos salvação, porque a semente do Senhor, ela é proveitosa, ela é a palavra, ela é eficaz, ela transforma, cura e liberta, ela salva, resgata o perdido, não importa o pecado. A palavra do Senhor é semente. Plantemos a semente do Senhor. Lucas 16:10. O que o Senhor espera de nós? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E por que essa palavra? Porque nós devemos entender que fidelidade, meus irmãos, que está falando aqui, é mais que honestidade. Porque quando a gente está na igreja, a gente acha que assim, mas Felipe, eu não roubo, não mato, eu não adultero. Então assim, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa correta diante de Deus. Não precisa nem falar o que Jesus falou para o jovem rico, né?
Ele também obedecia. Mas o que nós devemos pensar é o seguinte: fidelidade está acima de honestidade, fidelidade é ir além, fidelidade é corresponder a uma expectativa, fidelidade tem a ver com honra. Porque quando nós entendemos que o nosso Deus, ele deve ser honrado, nós seremos fiéis a Ele. E não apenas honestos, porque eu tenho que manter ali uma visão. Se eu não pagar minhas contas, a CEMIG corta. Se eu não pagar imposto, o leão vem atrás de mim. Você deve sim ser honesto e correto, mas você deve ser fiel ao Senhor. É ir além. Provérbios 3, 9 diz o seguinte: honra o Senhor com o quê? Honra o Senhor com todos os teus recursos, com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, ou seja, com os primeiros frutos. Primeiros frutos fala de quê? De honra, de fidelidade. Não é você dar ao Senhor ou dar a semente depois que você já comeu metade. Não é você querer plantar e falar: Senhor, eu estou sendo obediente, eu estou sendo honesto, a semente está aqui, quando você já comeu metade da semente. Você não está sendo fiel. Honrar significa fazer diferença. Você não pode esperar que você esteja entregando ao Senhor o mesmo que você entrega para o seu chefe, que você entrega para uma concessionária, que você entrega para o governo, e falar assim: eu já estou fazendo o que eu tenho que fazer mesmo, o que você quer mais de mim? O Senhor exige fidelidade. Ele quer um coração entregue, Ele quer um coração que entende, Ele quer um coração que crê, Ele quer um coração que o honre, porque o Senhor não precisa do nosso dinheiro. O Senhor, Ele não precisa do nosso dinheiro. O dinheiro fala muito mais de nós e do que está no nosso coração do que do Senhor ou da igreja dele. O dinheiro fala muito mais da nossa fidelidade do que a fidelidade dele, porque o Senhor permanece fiel. Então, quando nós não entendemos o conceito de honra, de fidelidade ao Senhor, nós corremos um sério risco de andar em direção ao que Paulo fala a Timóteo, de nos atormentarmos com grandes sofrimentos e nos desviarmos da fé. Porque enquanto nós não tivermos o nosso coração integralmente entregues ao Senhor, nós estaremos correndo riscos. Então não se engane: mas Felipe, eu venho na igreja, eu entrego dízimo, eu entrego oferta, o que está faltando? O Senhor não te exigiu entregar dinheiro nesse gasofilácio, levaram. O Senhor não te exigiu entregar dinheiro nesse gasofilácio. O Senhor exigiu de você fidelidade. Se a sua fidelidade envolve entregar o que Ele mandou na sua palavra, meu irmão, não desobedeça. O Senhor exige de nós fidelidade. E aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Aquele que é desonesto no pouco, é desonesto no muito. Isso não fala de valor ou de quantidade de valor. Isso fala do nosso coração. A honra fala de dependência. Porque quando nós honramos pai e mãe, qual que é o fundamento da honra? Os pais cuidaram de você, te deram proteção, te deram sustento. Então você honra porque eles estão acima, eles vieram primeiro, eles são detentores de algo que para você é importante.
A honra ao Senhor envolve nós entendermos que o Senhor é a nossa proteção, que o Senhor é o nosso sustento, que nós dependemos dEle. Por isso nós o honramos, porque sem o Senhor nós não somos nada. E aí, quando você não honra o Senhor, o que significa? Que você não entendeu que você tem que se submeter a alguém de quem você depende. Nós devemos entender isso. Mas você pode dizer, mas Felipe, o que isso tem de espiritual? Você está falando de dinheiro, esse negocinho aqui, essas notinhas, um cartãozinho aqui, ó. Peguei até um black com as dicas do Jefinho aqui, esses dias aqui. Sei para que esse negócio direito. Para quê? Para quê? Deixa eu ver, na igreja. Para que serve? Vou te mostrar para que serve. Atos 10, 1 a 4. Isso aí, multimídia. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. E você me pergunta, o que tem de espiritual nisso? Um anjo apareceu a Cornélio e falou com ele: a semente que Deus te deu está bem aplicada, por isso a sua oração foi recebida. E nós nos prostramos diante do Senhor, gritamos, fazemos jejum, quebramos o pau com Deus. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Volta aqui e lê Atos 10. Cornélio era fiel ao Senhor, ele era temente ao Senhor, mas o que Deus lhe deu de semente, era semente na mão dele. Ele não comia. Quando o dinheiro não domina o nosso coração, ele serve ao propósito estabelecido para a sua vida. Então não perca de vista que todo recurso na sua mão tem que ser aplicado com responsabilidade, porque você é mordomo. Você é cuidador, você é administrador. Deus está colocando na sua mão com um propósito, não é à toa não. Se Ele te deu uma casa, ore ao Senhor, fala: Deus, qual que é o propósito do Senhor? Porque eu sou mordomo, isso aqui é do Senhor, foi o Senhor que me deu para cuidar. Se Ele te deu um bom carro, ore ao Senhor: Senhor, eu ainda não entendi o propósito. Qual que é o propósito desse bom carro que o Senhor me deu? Se Ele te deu um bom emprego, pergunte ao Senhor: Deus, eu estou recebendo bem no meu emprego, qual que é o propósito do Senhor para mim neste lugar que eu estou? Qual que é o propósito do salário que eu estou recebendo? Eu estou sendo fiel, Senhor, porque a Tua palavra fala sobre o dízimo e a oferta, mas o que mais o Senhor espera de mim? Porque eu quero ser fiel. E para fechar, Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Acabou? Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas, porque quem é fiel entende, crê e obedece. É mandamento. Dízimo é mandamento. Quem está falando isso aqui é Jesus, tá? Para quem não sabe, quem falou essa palavra aqui foi Jesus. E ele deixou claro: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus não está falando, não, agora é tudo paz e amor, vamos parar com esse negócio de dinheiro aqui, porque isso aqui não serve para nada, não. Ele fala de fidelidade. Fidelidade fala de honra, e honra nós demonstramos com atitudes. Um coração rendido, prostrado, mas que obedece. Não adianta nós nos prostrarmos, mas debruçarmos sobre isso, sem entender que a nossa fidelidade tem que extrapolar e muito a honestidade. Agora uma provocação. Pode colocar aí, Natan.
Queria que você refletisse sobre isso, meu irmão. A gente combinou, mas eu vou falar, pastor, igual você falou. Coloque amor nas minhas palavras. Se eu te dissesse que a sua salvação não estivesse garantida, mas pudesse ser perdida conforme os seus atos, você mudaria alguma coisa nas suas atitudes? Vocês sabem o que essa igreja crê, porque nós temos pregado, mas é uma provocação para você mesmo. Porque se eu te dissesse que a sua salvação não estivesse garantida, mas pudesse ser perdida conforme as suas atitudes, e você me dissesse que mudaria algo, pode ser que você não está entendendo a doutrina da salvação. Nós não podemos permitir que a doutrina que nós cremos crie uma zona de conforto religiosa para nós. Porque se nós cremos que somos eleitos, cremos que somos filhos, se somos filhos, nós devemos honrar o nosso Pai. Porque o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. Aleluia, que mensagem. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor falou com cada um de nós, segundo a vontade do teu Espírito Santo. Obrigada pelo teu servo, que também humildemente se humilha ao Senhor, porque essa mensagem é para nós, inclusive para ele. Obrigada pelas tuas palavras, Senhor. Ó Deus, obrigada por cada versículo, pela tua palavra.